Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo Marcelo e pelo espaço, fazer o convite aí para bater um papo, abrir espaço para divulgar um pouquinho o que é o veganismo. Você não quer sentar lá, mais de frente para a gente? Bom, meu nome é Jeff mesmo, não é Jefferson. Eu estou envolvido com a causa animal há mais de 13 anos. Em 99, início de 2000, me interessei pelo vegetarianismo. E em 2004 eu me tornei vegano. Eu vou explicar depois qual que é a diferença entre um e outro. Mas o que me levou a querer ser vegetariano? O principal motivo foi o amor pelos animais. Na época eu me julgava ambientalista, era um molecão e tal. Aí eu sempre me auto-questionava. Como é que você pode falar que é contra a tortura de animal, é contra o rodeio e ao mesmo tempo comer carne? Então quer dizer que não foi a saúde, não foi seu primeiro... Não. Exclusivamente amor pelos animais. Exclusivamente. Aí fui pesquisando, fui conhecendo outras pessoas que eram vegetarianas e caí de cabeça. Passaram 3, 4 anos, decidi me tornar vegano. O vegetariano, no geral, ele só exclui a carne do seu dia a dia, da sua dieta. Já o vegano, ele exclui qualquer produto que seja de origem animal. Ele não come carne, não come ovo, leite, mel, roupa de origem animal, de seda, de... peixe. Nada. Tudo que venha de tortura animal, a gente não consome ou evita. Por que eu digo evito? Vivemos num mundo industrializado. É difícil você colocar 100% de alguma prática. Principalmente no que se diz de remédios. Remédios são testados em animais. E muitas medicações têm uma ou outra substância de origem animal. Eu evito de tomar remédios. Mas se porventura eu vier numa situação de emergência, eu vou tomar. Desde assim que eu me tornei vegetariano, eu já comecei a ser ativista. Ativista é aquela pessoa que busca fazer o mínimo. Ela lutar por aquilo que ela acredita, aquilo que ela acha correto. No meu caso, amor pelos animais, não concordando com a matança de animais, sabendo que aquilo não se justifica, carne... Matar um boi. Diz que ele vai sabendo que ele vai ser morto, né? Diz que ele fica nervoso, fica agitado. Isso me falaram. Eu tenho alguns documentários, tem vários documentários que mostram bem isso. Na hora do abatedouro, os animais fazem aquela fila indiana, os que estão lá na frente, que estão sendo abatidos, os que estão atrás sabem o que está acontecendo e eles sabem que serão os próximos. E muitos deles acabam tentando fugir. É inútil, mas acabam tentando fugir. Isso prova que o animal ele quer viver. Então é uma situação totalmente diferente de você abater um animal que está vivendo numa floresta, comendo capim natural, tomando água natural e de uma maneira assim que ele morra instantaneamente sem saber, por exemplo, um índio que está escondido atrás de uma árvore. Um tiro, uma flecha. É uma situação diferente, né? Não é que eu estou defendendo o abate do animal, seja de que modo for, mas é totalmente diferente você ter uma situação dessa num índio ou um caçador que vive disso e você criar esses animais de uma maneira horrorosa, né? Num cativeiro, preso, tomando hormônio, tomando remédio para engordar, para ser rápido, muitas vezes não come pasto, né? E de uma maneira de um abate assim que você está descrevendo, é horrível, né? Então são duas situações diferentes, você concorda com isso? Nas duas situações eu me oponho. Porque a gente não vive mais naquele período primitivo em que os livros de histórias contam que
o homem daqueles de milhares de anos atrás tinha que caçar, da época das cavernas, que ele tinha que caçar, que era a única fonte de alimento. A gente não vive mais nessa época. Em relação aos indígenas, eu não concordo também. Mas o Marcelo quer dizer o seguinte, que pelo menos, no mínimo, o animal não sabe o que é morte. Ele morreu, não vê, não é uma fila do corredor da morte, né? No meio selvagem é a mesma coisa que você tentar comparar um animal que realmente ele é carnívoro, ele vai lá, caça, mordendo ou arranhando a sua presa ou espremendo ela. Diversos animais têm técnicas diferentes. O índio também, ele dá flechada, a machadada, paulada, não sei. Mas... mata da mesma maneira. morte é morte. Mas esse modo como o branco faz, põe o bicho no corredor da morte, um vendo o outro morrer, aí já entra outro peso. É um outro peso, é uma tristeza tremenda. Que até hoje, eu me pergunto, e muitas pessoas questionam, mas a gente é próprio da carne, nosso organismo, a nossa dentição. Não, por quê? Não vai fazer falta? Nutricionalmente falando, não. Não. Existe algum estudo científico que comprove que cabalmente não vai fazer falta carne? Diversos. Conheço milhares de nutricionistas que, além de serem veganos, trabalham com esse tipo de dieta, orientando seus pacientes, médicos que se especializavam em nutrologia, também veganos. Leite você também não toma? Não. Leite de origem animal, não. Leite de vaca, nada? Não. Escuta, então quer dizer que é a força, é a sede do dinheiro que faz os grandes grupos dizerem que faz falta a proteína animal. É o interesse da indústria. A indústria que explora os animais, elas sempre vão afirmar isso. Sempre vão pagar profissionais para fazer essa afirmação para a população. E a população, infelizmente, sempre vai acreditar. Se a gente realmente, do que você perguntou do consumo do leite, se realmente ele fosse necessário, ele fizesse falta para a gente, estaremos até hoje mamando nas tetas de nossas mães. Isso que eu ia falar, né? O ser humano, ele é a única espécie que mama depois de crescido. A única. Ô Jeffer, você... é Jeffer? Jeff. Você viu que na China estão se pagando mães de leite para alimentar adultos? Não cheguei a ver. Os ricos estão contratando mulheres que deram luz há pouco tempo e estão mamando nessas mulheres. Por quê? Porque dizem que o leite é tudo de bom e que tem um aumento de defesa do organismo, um rejuvenescimento e uma série de coisas. Então, eles estão pagando por essas mulheres. Tem dois tipos, inclusive, de aleitamento. É a pessoa sugar diretamente do seio da mulher, ou ela retirar o leite e entregar para essa pessoa beber. Digamos assim, ela é uma vaquinha contratada, tal hora ela está lá para alimentar o adulto. Você viu isso pela TV, matéria de... Saiu acho que no UOL. Mas comentaram alguma coisa em relação ao leite de origem animal? Então, é que os pessoal já está se mobilizando, são contra esse tipo de coisa. Lá na China. Na China. O consumo de leite de vaca. Sempre. Porque, inclusive, é uma exploração da mulher, é mais modo de se explorar a mulher. O leite não traz os benefícios esperados. O leite de vaca, é que a reportagem estava falando. Não, o leite da mulher. Que não traz os benefícios. Nossa. Esperados. Talvez porque o adulto não é mais criança, né? Não está mais na Pessoal época da tira o leite, amamentação. vamos supor, eu vou falar, eu vou dar meu leite para você. É isso que ela está dizendo. Então, que as chinesas estão, que nem vai ser que uma vaquinha mesmo, vai vender o leite dela para alimentar um adulto. Algumas chegam a morar na casa do rico para alimentá-lo a hora que ele... Só que numa coisa dessas é que eu não entendi. Aonde fica a criança que ela teve?
Mas já desmamou. Não. E ela continua Nesses produzindo. países asiáticos, qualquer espécie de animal que se mexa é consumido. Não há um país no mundo que... Panda hoje é uma espécie que está em extinção, mas que eu não tenho dúvidas de que no passado Matavam. se consumiam a carne e também aquela produção de bile, de urso, que eles acabam... Aquilo é o como. Aquilo me Ai, pelo arrasou. amor de Deus. Aquela reportagem me arrasou. Eu fiquei 3 dias, depois o tempo vai amainando as Ai, não coisas. gosto nem de ver. Eu fiquei 3 dias arrasado de ver cachorro em gaiola, para ser morto a paulada, e urso com aquela depressão, Que judiação, né? jogado lá para tirar a bile dele, privado da Nossa, eles liberdade. comem Eu fiquei até arrasado. bichinho, né? Tudo não tem Fiquei bicho. arrasado. Não, Escorpião. outro dia eu vi uma cena, apenas uma cena de um cachorro, que eu não quero falar sobre isso, porque dói demais, mas eu vi uma coisa assim insuportável, que fora a lula viva, eles jogam direto na chapa. Ai, meu Deus. Às vezes fazem isso com tudo quanto é bicho do mar. É, o caranguejo, é tudo na água fervendo. Não, mas- O ser humano é uma coisa. É o animal mais perigoso do mundo. E você teve a oportunidade de ver o tubarão e o mergulhador? Embaixo está escrito: o maior assassino da natureza. Eu vi essa foto pelo Achei Facebook. excelente, achei maravilhoso aquilo. Verdade. A pessoa começa a ler a frase, ela acha que é o tubarão, mas É, quando ela a continua pessoa, lendo, né? é o nadador. É o... Mas ele é meu maior assassino da natureza. Mas eu queria que você continuasse. Se realmente o ser humano, ele fosse carnívoro, há diversas afirmações que podemos provar que não somos carnívoros naturalmente. Você pegar uma criança de 3 anos, um exemplo, colocar ela numa sala com um coelho e uma maçã, pelo instinto, vocês acham que ela vão brincar com a maçã e comer o coelho, ou ela vai comer a maçã e brincar com o coelho? Acho que vai comer maçã e brincar com o coelho. Bom, Animal carnívoro, ele come carne, ponto. Ponto final. Um leão, naturalmente, ele vive na África, ele caça o elefante quando ele está em grupo, né? Pode ser? E quando o elefante está um pouco velho, adoecido, senão o elefante vai detonar com o leão. Ele caça a zebra, o hipopótamo. o gnu, Se você colocar qualquer outra espécie de animal, dessas espécies mais carismáticas, é carne, ele vai caçar e ele vai comer. A gente, dependendo do país, o lugar que a gente vive, aqui no Brasil, a gente acha absurdo comer carne de cachorro. Mas a gente admite comer boi, comer vaca, porco. Galinha. Qual que é a diferença? Animal do mesmo jeito. A gente acaba amando uns e comendo os outros. Condenando os outros. Eu já procurei tentar achar alguma definição que me convencesse o significado de cultura. Ainda não cheguei a uma conclusão exata. Cultura para mim significa tudo que deixa o que deixa a pessoa mais sensível. Ela com uma visão mais ampliada, que tenha mais amor, compaixão. Porque quando a gente ouve, mas é a cultura daquele povo, para mim é um costume cruel. Alguém que foi impondo para as futuras gerações, às vezes, por exemplo, o pai ele fala para o filho, não, você tem que matar o cachorro para comer. Aí o filho questiona, mas por que, pai? Não, porque os nossos antepassados sempre comeram, isso é uma tradição. E a gente acaba entendendo isso como uma cultura. E sendo cultura, a gente acaba respeitando. E eu não vejo como cultura, vejo como uma tradição bárbara, cruel, uma tradição desnecessária. já devia estar ultrapassada, né? E você falou que os veganos, eles não tomam leite, né?
Aí no caso, o leite não seria propriamente a carne, seria um derivado animal, né? Explica como que funciona isso. Vocês não comem leite, não bebem leite, não comem ovo, Isso. por qual motivo? O método industrial, ele é acelerado, é, vulgarmente falando, pauleira. Hoje, um frango, assim que ele nasce, se ele viver uma média de tempo útil que esse frango vai viver é de 5 a 7 anos. Um galo pode viver até 8 anos. A indústria, assim que o pintinho nasce, de tanto socar hormônio nesse animal, antibiótico e outras substâncias, ele está apto a ser abatido com 30, 40 dias de vida. Ou seja, a gente está comendo, quer dizer, a gente não, né? As pessoas estão comendo... Nós estamos, né? Estão comendo bebês. Produção tempo é dinheiro. Em relação ao leite, o principal motivo é pela crueldade, a exploração do animal. A vaca ela é obrigada a ficar grávida constantemente. Assim que o bezerro nasce, ele é isolado da mãe, para ele não mamar. E esse leite, eles ficam ordenhando essas vacas até elas se esgotar. Naturalmente, é impossível a gente encontrar bem, apesar que a vaca a gente nunca vai encontrar em habitat natural, totalmente domesticada. Mas, aquelas vacas holandesas com aquelas tetas gigantes, a gente nunca. A vaca que engravidou naturalmente, que pariu o seu filhote, nunca que a gente vai ver uma teta daquele tamanho. Aquilo é intervenção da mão do homem. Tecnologia. Tanto é que quando a mãe da Silvana tira leite lá na fazenda lá dela, ela amarra o bezerrinho no pé da coitada da vaca. O bezerrinho fica amarrado lá para ela descer o leite, porque depois que ela tira o leite, que o bezerro vai mamar. O bezerro fica lá, amarrado lá no dadinho. Então o vegano, vocês não consomem os derivados de animais única e exclusivamente em defesa deles, não é? Não tem nenhum assim aspecto de saúde. Tem. Tem pessoas que optam pelo vegetarianismo, pelo veganismo, por questões de saúde, por questões ambientais. O consumo e a produção da carne devasta absurdamente o planeta. Consumo de água, de solo, desmatamento. A poluição pelas fezes do gado. Voltando à pergunta, eu queria falar da produção industrial de ovos. Isso aqui é uma folha tamanho A4. No método industrial, uma galinha poedeira de ovos, ela vive num espaço desse tamanho. Nossa! Ela não tem espaço nem para abrir as asas, nem para dar uma voltinha, porque ela está socada numa gaiola com 5 ou 6 outras galinhas. Uma cadeia. E ela luz acesa 24 horas por dia. Assim que o pintinho ele nasceu, ele vai para a área de separação. Macho não tem valor comercial nenhum e só separa uma fêmea. O macho ele é descartado, muitas vezes jogados vivos em liquidificadores ou extrusores gigantes. Ai, para. Fazer o que? Hambúrguer para molecada, certo? Dizem que é feito um nuggets e tal. Não sei afirmar isso. Ai, pelo amor de Deus, gente. Não duvido, mas boa parte desses pintinhos triturados é para a produção de ração para animais, cães e gatos. E a fêmea, assim, nos primeiros dias de vida, é feito a debicagem, porque num ambiente de confinamento o animal ele fica estressado. Então as galinhas acabam praticando o canibalismo. E para resolver esse problema, eles decidiram fazer a debicagem. Assim que nasceu, nos primeiros dias de vida, uma lâmina quente corta o bico do animal
para não machucar as outras quando ficar no período produtivo, na produção de ovos. E eles viram que isso era uma grande vantagem, porque a galinha, ela seleciona com o bico. Só que com a bebicagem, ela acaba engolindo o alimento de bocada, então ela acaba engordando mais rápido, porque ela não escolhe. Não dá para ela pegar um cisquinho aqui e tal, tem que vir de bocada e engolir tudo. Não consumimos mel. A abelha, ela produz mel para quando chegar a época do inverno, ela ter alimento. É para ela, né? É para ela. Uma que as pessoas roubam o alimento dela. Muitos apicultores, que são os produtores de mel, quando chega próximo do outono, se aproximando do inverno, eles acabam exterminando suas colmeias para eles não terem prejuízo. Assim ele consegue ter uma boa produção de mel para vender, e quando chega se aproximando da primavera, ele compra um novo lote e a produção se reinicia. É um ciclo. Bom, essa vez eu vou pro céu, porque eu não gosto de mel. Ah, Não como. Você gosta? Nossa. Eu gosto de tudo que você falou até agora. Se eu precisar de mel para me curar, eu vou morrer, porque não adianta. Muitas pessoas falam, não, que a gente é carnívoro e tal. Eu dei o exemplo do garotinho. Se realmente o ser humano ele é carnívoro, por que muitos seres humanos se recusam a matar animais? Eu nunca vi um leão vegetariano ou vegano. Apesar que os animais carnívoros só caçam para se alimentar. Consomem praticamente todo do animal, com sangue, com vísceras. Ser humano não. Ele quer comer o bifinho, o filé mignon, ele separa, ele frita. Por que não mata o animal com as próprias mãos? Limpa, Rasga a pele com a boca e come ele cru. Nutricionalmente falando, carne não faz falta nenhuma. A tão decantada proteína do animal tem substituto? Aí eu te pergunto, o que é proteína? Porque todo mundo, quando questiona alguém que é vegetariano ou vegano, mas e a proteína? Você vai ter falta de proteína? O organismo ele não consegue diferenciar. Na carne tem proteína? Tem. No vegetal tem proteína? Tem. Você comendo carne ou vegetal, seu organismo não vai conseguir diferenciar. Opa, eu vou absorver essa proteína porque é animal. Não, essa vegetal eu não vou absorver. Não. A gente ingere alimentos com diversos nutrientes, um deles a proteína. No seu estômago, ela é quebrada em várias partículas. A gente começa a quebrar o alimento na nossa mastigação, para facilitar a digestão. As enzimas, o suco gástrico vai tentar fragmentar isso cada vez mais. E as proteínas, elas são fragmentadas. O que forma as proteínas são aminoácidos, que são o que o seu organismo vai absorver. Tem proteína e aminoácidos em alimentos de origem animal, tem também de origem vegetal. Não dá para afirmar que só tem em alimentos de origem animal, porque o boi ele come o quê? A vaca come o quê? Quer dizer que vamos ter que chegar na soja, né? Não necessariamente. A soja é um alimento muito famoso das pessoas que não são vegetarianas. Elas acham que vegetariano e vegano só come soja. Não. Eu praticamente não faço questão da soja. Eu como bastante porque ela é rápida e prática de ser feita e barata. Mas eu não faço questão, necessariamente não. Da soja eu gosto de consumir bastante o tofu, que é o queijo feito com a soja. Quer dizer que a necessidade dessa proteína animal é ganância. É a industrialização que precisa de dinheiro. A indústria ela quer vender, ela quer lucrar.
o veganismo, o vegetarianismo está crescendo no mundo e eles estão se sentindo bastante ameaçados. E sempre vão bater nessa tecla que é necessário, faz falta a carne. O sabor do vegetal, as verduras, legumes, para mim me agrada mais do que a carne. Eu não, sabe, instintivamente eu prefiro os vegetais. Eu como carne porque minha esposa gosta. Então, mas se eu não passar um mês, 2, eu prefiro sempre os vegetais. Eu não tomo leite. O leite eu sei que não é necessário para mim, eu não tomo, né? Só tomo um café mesmo, um pouquinho, né? Mas eu vejo que o meu paladar é muito melhor para os vegetais. Eu gosto, sinto todo o sabor dos vegetais, né? Não preciso nem azeite, nada. Eu como puro, assim. Uma alface pura, sem nada, sem sal, sem nada. Eu sinto muito o paladar dos vegetais. Fala para ela entrar. Tá vendo pra chá. E essa questão o que se coloca no boi, na vaca, hoje em dia, de hormônio e química que a gente consome junto com a carne, além dos hormônios de crescimento, né, que eles colocam? Porque eu vi assim que eles colocam hormônio de crescimento, antibióticos fortíssimos, e como se não bastasse, já no açougue, a carne, eles colocam mais química ainda para conservar a carne vermelha, para não apodrecer. Eu não lembro com clareza o nome dessas substâncias. Muito antibiótico, muito hormônio. Para carne, quando a gente vai no açougue, vê aqueles pedaços de cadáveres, né? Ali, de enfeite. Você coloca muito nitrito, nitrato de sódio. Acho que é esse o nome. Mantém a cor. Para manter aquela cor bem avermelhada. Então eles conhecem, cara. Nitrato de sódio. Se eu não estiver enganado, sim. Nitrito e nitrato de sódio. É uma palestra que eu vi de um médico, e se eu não me engano tem até um depoimento desse mesmo médico num documentário que fala sobre vegetarianismo do Instituto Mina Rosa, chamado A Carne é Fraca. Mas eu quero fazer uma entre aspas aqui. Não vem ao caso o que de coisas ruins se colocam na vaca, no frango. Vem ao caso é o nosso amor ao animal. Você está aqui para dizer que não tem medo do nitrito, do nitrato. Você realmente, você não quer o nitrito e o nitrato, mas você quer preservar a vida do animal. Não quer essa matança, essa coisa doida, né? Exclusivamente eu me tornei vegano 100% amor pelos animais, mas indiretamente pela saúde, apesar de eu consumir infelizmente alguns produtos industrializados. Indiretamente também pela questão do meio ambiente. Há indivíduos que optam na escolha por esse estilo de vida, que o vegetarianismo ou veganismo é um estilo de vida. Algumas pessoas optam pelos motivos em relação ao meio ambiente e indiretamente, com o passar do tempo, amor pelos animais também pela saúde. E assim por diante. Eu vi uma reportagem também acho que é desse como chama? Você é vegano. Vegan em inglês, na tradução para o português, vegano e vegana, vegano. Ou veganismo. Então, não sei se é em Santa Catarina, não sei se é para aqueles lados lá. Eles moram assim, bem retirados mesmo, no meio de uns morros lá. Eles não comem também só o que eles plantam. Eles vivem do que eles plantam. E se alimentam das coisas que eles tiram da terra ali. Você precisa ver que felicidade que tem aquela gente. Eu imagino, né? Em alguns estados tem várias, não sei se é correto falar que são comunidades, são ecovilas. Eles são comunidades, São ecovilas, muitas pessoas moram nesses lugares, eu acho que vão viver pro resto de suas vidas. Até parece que eles são até meio hippies, sabe? Porque gente que mais
Eles não comem animal, não. E tem muitas ecovilas que abrem o espaço para quem quiser ir lá Isso, visitar. pão, eles fazem tudo natural. Eu tenho a impressão que você vai chegar aí, né? Você vai falar para nós o que supra as necessidades do ser humano. Não vai falar? Sobre alimentos bons para a gente? Na minha opinião, às vezes eu tenho que tomar um certo cuidado, principalmente quando vou fazer palestras, que às vezes eu gosto de falar assim, um pouco de palavrão e tal. Mas eu também gostando de ouvir. Acabo falando algumas coisas assim que as pessoas consideram extremas demais. O ser humano é complicado. O que realmente ele quer, o que realmente ele está afim? Eu estou dizendo do geral, até de pessoas que são veganas, vegetarianas. Na minha opinião, a primeira coisa que falta é o comprometimento da pessoa. Ela está disposta a se sacrificar por alguma coisa? Ela está disposta a deixar de ir para a balada, para acordar no outro dia cedo, para fazer algo simples, que aquilo possa causar um impacto positivo no mundo, no planeta? Muitas pessoas, infelizmente, não têm esse comprometimento. Comprometimento apenas para fazer o mínimo. Eu não dou 24 horas da minha vida pela causa animal e ambiental por falta de tempo mesmo. Que eu trabalho a semana toda e quando chega sábado e domingo eu procuro fazer sempre alguma forma de ativismo. Um dos trabalhos que o grupo que eu faço parte, que a gente faz, quinzenalmente, a gente está lá no Centro de Convivência com um projeto de DVD-teca, diversos documentários que a gente adquiriu, que a gente já possui, a gente pirateia, regrava, a gente estende um tecido lá na feirinha e uma plaquinha, emprestamos DVDs. Amanhã é dia. Sempre aos domingos. Era para ter esse domingo passado por causa da chuva no tempo. À tarde? De manhã. De manhã? Das 9h30 até umas meio-dia, meio-dia. Vindo para cá, eu saí do meu trabalho às 16 horas, às 18 horas, e eu gosto de fazer também um trabalho que a gente chama de lambe-lambe, que é assim, você pegar um cartaz, escrever alguma coisa que você acha que possa causar um impacto positivo e sair colando por aí. É uma página da internet que fala exclusivamente sobre um modo, é um documentário que fala sobre o modo de como o homem ele cria os animais e como os animais servem ao homem nas 5 esferas da exploração animal. São os animais criados para alimentação, para o vestuário, para o entretenimento, que seria o rodeio, o circo com os animais. O mercado pet, as pessoas que, eu quero comprar um cachorro de raça, eu quero ter um pássaro. E também os animais usados em experimentos científicos. Isso eu ajudo assim. Que a gente luta contra também. Mas o circo foi uma grande conquista, porque você vê que quase nenhum circo mais tem animal, né? Não é pessimismo da minha parte, por favor, eu peço para que vocês não confundam. Não, imagino. Eu não consigo assim ver vitória, porque eu cheguei num ponto de ativismo que mesmo que eu conseguisse salvar todos os animais aqui no Brasil e um único animal, um golfinho sendo morto em outro país, para mim não é vitória. Japonês, né, que mata, né? Todos os países matam. No Brasil se mata muito golfinho. Você tá brincando? Mas não para alimentação. Para alimentação? Então escondido, porque a gente não... Não, nada escondido, nada escondido. E como que a gente não vê falar, não mostra nem nada? Muitas vezes a mídia ela mostra o que ela quer e o que ela acha interessante.
Ai, credo. Não dá ibope. Bem, deixa eu tentar lembrar um pouquinho de geografia. Tem o Amazonas, em cima de Amazonas é o Amapá, né? Amapá, parte do litoral do Pará. Rondônia em cima também ou embaixo? Ou é Roraima? Acho que é Roraima. Roraima é que tem um monte de Roraima que fica perto das Guianas Francesas ali. No mar, perto dessa região, vários barcos de brasileiros e outros países ali perto também, eles vão para alto mar para bater golfinho, eles consomem um pouco dessa carne, mas para exportar para os japoneses. Então eles pegam para exportar, porque os caras lá para não ficar muito chato, né? Não, eles comem também, mas só que como o Japão eles consomem muito, então o mercado lucrativo, grande parte dessa carne acaba indo para lá. Você viu uma reportagem? É a mesma coisa que está acontecendo agora com os animais, os burros e os cavalos brasileiros. Foi fechado vários contratos, sendo exportados como carne para outros países. Sempre se comeu cavalo, sempre. Infelizmente, não tem uma espécie que acaba se salvando. Gente, eu fiquei chocada com o golfinho. O ser humano é tão guloso, ele come cobra, come tartaruga, come tudo que vem de O prato mais típico lá de Manaus, do Amazonas, é ensopado de tartaruga. Caríssimo. Nossa, eu uma vez fui ao restaurante com você, Marcelo, e nós tínhamos lá um rodízio, né? Fomos lá comer churrasco e tal. Tinha uma espécie de carne lá de jacaré, de uns bichos lá que eu codorninha no restaurante. Eu não gostei do sabor da codorninha. Prometi a mim mesmo não comer nenhuma carne assim exótica que eles oferecem lá. Nossa, que horrorizado, aquele sabor. Você tem alguma religião, alguma crença? Nenhuma. Minha espiritualidade é independente de religião. Uhum. Eu não tenho medo de assumir, falar. Tem algumas coisas do espiritismo que eu acho legal, do budismo também, mas não leio a Bíblia, não sigo nenhuma religião, não. Então você não tem uma opinião formada assim a respeito do ato de ingerir carne na espiritualidade do ser humano? Ou você tem alguma opinião formada a respeito disso? O cara que come carne, ele está mais com uma vibração, vamos dizer assim, uma vibração espiritual mais baixa do que o cara vegano que não come. O que você acha? Eu já li algumas coisas assim básicas em alguns sites, vi palestras de pessoas religiosas comentando sobre esse assunto. Se você me perguntar, eu não vou ter assim argumentos para te responder. Mas eu acho possível sim, eu acredito nessas palavras, não vou falar hipótese, eu acredito nessas palavras sim. Da pessoa que ingere o cadáver de um animal, o sangue de um animal, eu acredito nisso sim. Que essa coisa da vibração possa... Com exceção do cristianismo, né? E do judaísmo, todas as correntes elas falam que comer carne não é bom. Em relação ao uso dos animais no laboratório, ela trabalhou em farmacêutica, né? Qual empresa você trabalhou? EMS, trabalhei para o Instituto Agronômico, mas lá eles não têm esse costume, não fazem, é mais planta, né? Instituto Agronômico. Mas o EMS era terrível, coelho. MS aqui de Hortolândia. O que você sabe que a gente não sabe, que o público em geral não sabe a respeito do que se faz com os animais no laboratório? No meio da causa animal, muitas pessoas acabam estudando, às vezes profundo sobre tal assunto, sobre o uso de animais usados em experimentos científicos. A experimentação animal ou vivissecção, não é que eu sou especialista nessa área, eu decidi me especializar nessa área. No curso de biologia, o tema do meu TCC foi sobre o uso de animais vivos usados no ensino. Eu não falei usados na pesquisa porque ia ser uma coisa muito extensa. O uso de animais vivos usados, seja para prática educativa ou experimentação,
de substâncias, eu afirmo com toda clareza, não traz benefício nenhum para a gente, nenhum benefício, nenhuma segurança. Porque eu penso assim, com a tecnologia de hoje não seria necessário. Não tem necessidade. Não tem necessidade de você usar um animal, né? É um pouco complicado, ou bastante complicado, que as pessoas que fazem parte de instituições, de pesquisas, são as pessoas cabeça dura que os professores falaram que esse é o único modo, a gente precisa de um modelo vivo para ter noção de alguma coisa. E com o passar do tempo aquilo foi se fixando e o cara não tem assim, a mentalidade de querer experimentar o novo. Muitos pesquisadores sabem que se não utilizarem animal em pesquisa, muitos vão perder seus empregos. O uso de animais vivos usados na pesquisa e no ensino é absurdamente lucrativo. Então, mais uma vez... O cara que produz alimento exclusivamente, um animal de laboratório, ele come uma dieta especial, fabricada só para aquilo. É cara. O cara que produz essa ração lucra muito. Existe empresas que produzem gaiolas para aprisionar esses animais, para amarrar esses animais em experimentos cruéis. Pessoas que desenvolvem equipamento. É uma cadeia, né, de interesse. Na Unicamp, você é da Unicamp? Da Unip. A Unicamp, por exemplo, ela tem um laboratório onde ela cria, o criadouro é espetacular, assim, é totalmente sem nenhuma bactéria ou vírus. A pessoa toma um banho especial, usa uma roupa especial, a roupa é passada por recebe uma ducha de um bactericida, tudo antes de entrar e mexer com os ratinhos, tudo. Então, ele compra desde a roupa até o produto que ele está sendo banhado, a gaiola, a ração que ele compra, ela é maior do que o normal. Escolhe uma indústria com uma quantidade absurda. Agora, ele vende aqueles ratos a toneladas para tudo quanto é universidade do país e fora do país. Deles tem um aval dizendo que é bem criado, não tem doenças. Então, tudo quanto é universidade compra deles. Os ratinhos puros. Agora, pergunta para a Fabiana, eles comem toda a ração e tentam fugir. Nossa, eles retiram toda a ração. Eles estão tudo fora, eles conseguiram arrancar aquelas coisas, as travas da gaiola, então a maioria tudo para fora, tudo soltando pelo chão, escapava. Nossa, era uma coisa muito louca, assim. Vocês percebiam que era aquele desespero, que nem prisão mesmo, é uma prisão. Eles querem sair, eles não aguentam ficar naquele negócio, né? Se fosse gostoso, eles estariam numa boa lá, confortável, né? Tranquilo, não precisa sair, né? Pra que vai sair? E se fossem tolos, não saberia a diferença de estar preso e estar livre. Muitos pesquisadores, eles não participam de experimentos. Às vezes é o cara que já é mestre, já é doutor. Como tem esse ciclo da pessoa que está fazendo sua pós-graduação, acaba fazendo o trabalho daquele que está à sua frente. O cara que já é doutor, que é coordenador de tal departamento, existem as pessoas que estão fazendo doutorado, então essas pessoas que vão ter que estar com a mão na massa, mais os funcionários do laboratório. Se fosse para os bambambãs pegar o animal, fazer isso, muitos não teriam coragem de fazer isso. É a mesma coisa que os funcionários contratados na indústria de abate. Eles procuram contratar pessoas com pouca escolaridade, porque a pessoa já coloca na cabeça dela: eu preciso trabalhar, preciso do dinheiro, preciso sustentar minha família, então esse é o único emprego, a única renda que eu tenho, então vou trabalhar nisso. Muitas pessoas que trabalham em abatedora, elas não suportam aquilo. Da mesma forma que muitas pessoas que trabalham em laboratório não aguentam aquela situação, mas elas acabam argumentando que é o único meio que elas têm de trabalho. Isso aí não vai acabar nunca? Eu desejo que sim.
Você acredita que sim? Só se for por uma intervenção da evolução do planeta. Muito grande. Algumas frases anteriores eu pedi para vocês não me interpretar mal. Não estou sendo pessimista. Respondendo a sua pergunta, eu acredito que o mundo Tá. Se foder. Tá. Em todos os sentidos. Mesmo eu acreditando nisso, eu não vou desistir. Tá certo. Não é burrice, você vai ficar dando murro em ponta de faca, não. Eu não gosto de ser ativista. Eu acredito que eu já nasci assim. Eu não gosto de ser ativista. Eu gostaria de todo final de semana acordar cedo, não, dormir até tarde. Gostaria de viajar todo final de semana, ir pra balada. Só que eu não quero. Se eu ficar um dia sem fazer algo, o meu dia não foi produtivo. É uma coisa natural, necessária, tem que fazer. Eu me considero como o sistema imunológico do corpo humano. As outras pessoas que não fazem parte da solução são problemas, é o câncer do planeta. Falta comprometimento das pessoas. Ô, Jeff, e você trabalha junto às ONGs também? ONGs? Que ajudam os animais? Eu tenho contato com algumas ONGs. Às vezes, raramente acabo atuando como colaborador, ajudando assim uma vez ou outra, não tenho assim aquele contato direto. Que eu sou mais ativista independente. Eu não sei se vocês chegaram a ver espalhado por algumas avenidas aqui de Campinas. O que eu gosto de fazer bastante é o que eu chamo de intervenção urbana. De repente, você pegar qualquer coisa que você ache na rua, um pedaço de madeira, madeirite, um pedaço de lona, um lençol velho, que dê para escrever alguma frase e deixar pendurado em algum lugar. Algumas placas que a gente fez, incluindo até palavrões, tem placas que tá 3 meses lá, bonitinha, do mesmo jeito. É uma atuação inconsciente, né? É como se fosse aquele reclame de televisão que aparece uma letra lá, ninguém vê. Então você escreve. Você escreve, aquilo entra na cabeça de alguém, vai funcionar, vai ficar lá dentro. Eu fui lá na fábrica, na escola do mecânico, a gente está fazendo um vídeo para eles, né? Eu estava esperando a moça chegar lá. Como é que chama aquela avenida lá mesmo? Assim, é Luzinho Maia, né? Quase chegando ali no... Onde ficava Paulistão. Viadotão? Quase chegando lá onde ficava o Dourado, né? Fica ali na esquina. Eu olhei e tinha uma placa enorme escrito assim, um terreno baldio. Tá escrito, seja menos filha da puta e menos egoísta, deixar os animais no terreno baldio é uma coisa que matar, só que lentamente, né? Seja menos filho da puta e menos covarde. Abandonar os animais é a mesma coisa que matar, só que é lentamente. Aí eu falei, nossa, vou tirar uma foto legal, vai dar uma placona. Nem conhecia você. Aí depois eu falei que era ele que colocou. E o pessoal deixa lá, né, os animais, tá? Pensa que vai derreter na terra, né? Isso aí que está tirando o corpo da responsabilidade. Está saindo fora da responsabilidade. As pessoas acham que no mato deve ter rato, deve ter isso, que o bicho vai caçar. Né? Não existe. As pessoas acreditam que no mato existem bichinhos como rato, passarinho, etc e tal. E que o cãozinho ou o gatinho que ele soltou ali vai conseguir caçar e se alimentar, crescer extraordinariamente. Ele não acha, ele está se enganando. E por que ele pegou esse bicho? A pessoa que abandona um animal, ela acaba colocando na sua própria mente, não, fulano, você vai abandonar esse animal, mas fica tranquilo que alguma pessoa vai achar esse animal, vai cuidar dele, então fica tranquilo, pode levar a sua vida numa boa, sem preocupação. Não ver as mãos, deixa pro próximo que pegar. Exatamente, está saindo fora da responsabilidade. Está saindo fora.
situação que aconteceu aí, não sei que cidade, né? O prefeito estava pagando para Área do Norte. Santa Cruz do Ariri, estado do Pará. O prefeito da cidade, ele anunciou lá para a população para fazer uma limpa dos animais que vivem nas ruas. Pagou R$ 5,00 por cada macho e R$ 10,00 por cada fêmea. A população pegou, sacrificou muitos desses Não animais. acredito. E vários desses animais foram enviados numa pequena ilha, uma região que tem um lago, e no meio desse lago tem um pedaço de terra que eles chamam de ilha, e deixaram vários desses animais lá sem água nem comida. No desespero, muitos cães acabaram caindo na água para tentar nadar e se afogaram. E outra coisa que está acontecendo, brasileiro é assim mesmo, começaram a roubar cachorro bem criado nas casas para sacrificar e vender para o prefeito. Pessoa que Isso aconteceu também, porque não tinha mais cães, né, animal na rua, e começaram a invadir as casas. Podia pegar o filhinho dele, né? Falar, 2 animalzinhos, vou pôr na ilha. A pessoa que denunciou o fato foi uma que teve o seu cão roubado. Ele não aguentou, ele explodiu. E acabou apanhando. Apanhou mesmo? Já era contra e A pessoa que acabou filmando esses atos, tal, e divulgou isso na internet, ela acabou apanhando e sendo ameaçada pelos capangas do prefeito. Né? Tem razão. É um prefeito do partido do PT. Eu deixo claro que não sou de partido nenhum, mas pelo fato do PT não ter feito nada, o PT é responsável sim por esse ato. Por não ter expulsado imediatamente esse cara do partido. Mas diz que ele já foi, não é prefeito mais? Não, ele Então, a mídia não está divulgando, dizem que ele está afastado. Afastado, ele continua recebendo o salarinho dele do PT. As leis, elas são maravilhosas no papel. Só que eu nunca vi Na prática. uma pessoa sendo presa, cometendo crime contra qualquer animal que seja, eu nunca vou ver também. Aqui no Brasil é difícil, né? Aquela mulher também, lembra que pegava o cachorrinho e tchum, acabava com o filhinho. É assim que você tem que fazer quando você... Eu tenho vontade de pegar aquela mulher, mas tem tanto chute nela. Teve uma mulher em São Paulo que ela se dizia da proteção animal. Ah, sim. Você viu quanto cachorro Estimaram que ela matou mais de 30 mil matou? animais Mostrou aqui na foto. Assim, durante vários anos. 30 mil? Mais de 30 mil. Ela matava. Durante ela muitos lá. anos. Mas tem a quantidade de filhotes que ela matava? Porque as pessoas levavam os animais Na lá confiança. acreditando que ela conseguia cuidar. arrumar pessoas que adotassem esses animais. E ela matava. Mas qual é a dela? Não estou entendendo. É prazer de matar? É preocupação com o meio ambiente? É o quê? Montagem. Já falaram que pode ser que é um contrabando de... Ela pegava o sangue desses animais e encaminhava para clínicas particulares, que fazia transfusão. Mas isso foi negado, porque o tempo em que ela levava para coletar e entregar, tornava o sangue inútil. Então, que não deve ser. Ela não tem É uma tecnologia. hipótese. A verdade a gente... Não vai saber. Eu não acredito nessa hipótese. Ela não tem tecnologia para isso. Mas tem um composto que você impõe ali no sangue que não coagula, né? Quando você vai doar o sangue, nos bancos de sangue, o funcionário funciona a sua veia, seu sangue vai para uma bolsa que tem substâncias anticoagulantes. Porque essa mulher ela tinha acesso a anestésico. Ela matava, inclusive, com alta dosagem de anestésico, né? Como você se sente sendo uma andorinha? Uma andorinha não faz verão. A sua parte você está fazendo, né? Eu não consigo ver dessa forma. Não entendi. Eu não consigo ver dessa forma. A minha parte eu estou fazendo e vou dormir tranquilo. Não. Eu choro toda noite, estou segurando o choro agora. As pessoas no trabalho, no dia a dia, vamos pro churrasco, que não sei o quê, você é antissocial, porque você não seca a gente. São ambientes que eu não me sinto bem.
O vegano ele sofre muito preconceito. O negro reclama de racismo, o gay e a lésbica reclama de homofobia, a mulher reclama de machismo, só que esses indivíduos sacaneiam com a gente, zoam com a gente e são preconceituosos contra a gente. Existem muitos veganos em Campinas, por exemplo, não falo no Brasil, mas Campinas, como é que é? Vegano tem um número significativo, não conheço todos. Tem restaurante que é totalmente vegano e tal. Aqui em Campinas. É restaurante vegetal, ele fica, acho que é Rua Padre Vieira. Bem do lado ali do centro de convivência. Eu sei onde é. Padre Vieira? Também sei. Como que chama? Vegetal. Subindo a Conceição para ir pro teatro, isso. à esquerda, na esquina. Ficava no Assim. Salmarinho, né? Isso, naquela mesma rua, o Salmarinho está na esquina, um pouquinho para lá já é o vegetal, um sobrado verde. E chutando, assim, quantas pessoas realmente veganas você acha que tem em Campinas hoje? Na estimativa que... Vocês não têm um clube, um lugar que vocês se encontram? Então, tem vegano que não é envolvido com ativismo. Tem vegano que não é comprometido. Mas ele não precisa ser. O que ela está perguntando, se vocês não se encontram, não se reúnem, veganos. Eu faço parte de um grupo com oficialmente 2 integrantes, eu e mais um. E algumas pessoas sempre colaborando. Às vezes a pessoa não pode estar na presença física, ela doa dinheiro pra gente. É vegano? Algumas são, outras são vegetarianas, mas acreditam no nosso trabalho e isso eu acho muito... É o combustível para a gente continuar. Não pelo fato da pessoa ela dar grana, mas assim, ela dá grana acreditando. A gente sabe que muitas dessas pessoas trabalham e quando elas podem, elas comparecem em algumas atividades que a gente faz. E sua família, elas são? Eu sou único, Você é o único da família? Nossa, mais difícil ainda, na família é mais difícil. Nesse grau de ativismo que às vezes eu falo, que eu atingi, de não aceitar muita coisa, relacionamento é complicado. Porque às vezes, assim, eu não obrigo, eu não imponho da mulher que eu namorar ela ser vegana, mas eu deixo bem claro para ela, eu não vou em churrasco. A família acaba fazendo, e se eu não vou, acaba cobrando. Se a gente for sair junto, você come o que você quiser. Você quer comer carne? Foda-se. Eu não vou comer. Só que é você que vai pagar, eu não vou pagar. Tá certo, né? Você vai Você vai comer. estar colaborando, né? Você não vai colaborar com ela, pai. Só que como você vier me beijar, não me escovando no dente. Não quero com resíduos de origem Mas animal. você é chato também, né? Defunto, né? Se beijar defunto. É verdade. É verdade. Você vai beijar sua mulher, você está beijando ela com boca de defunto. Se eu comer um cadáver, é verdade. Se for ver. Olha, eu admiro você, viu? Parabéns. Por favor, não admire. Eu admiro. Eu não teria essa coragem que você tem, essa força de vontade que você tem, vou falar Que eu assim. não tenho. A gente não precisa de admiração, a gente precisa de Ação. multiplicar as coisas, de mais pessoas que abram os olhos e No que a queiram gente fazer. pode ajudar vocês? Como ajudar? Ajudar eu com nada. A gente Não, ajudar sim. A gente quer A causa. ajudar, a gente Da quer causa ajudar o planeta. É ir falando para outras pessoas, não como carne. A gente deveria fazer o mínimo. Ponto. O estilo de vida que você tem, causa um impacto. Esse impacto ele pode ser positivo ou negativo. Entendi. Não é assim, eu vou ser vegano, vou salvar o mundo. Não, você pode, sei lá, vou parar de comer carne, vou me tornar vegano, vou parar de andar de carro, vou andar de bicicleta, vou ajudar o meio ambiente, não vou comprar esse produto que devastaram a Amazônia. Coisa simples. Não é só animais, né? O simples andar de um carro está poluindo o planeta.
As pessoas conseguem ficar sem eletricidade? Não conseguem. Elas não estão aptas a se sacrificar por uma coisa melhor. O conforto, ele fala mais alto. A gente está muito adaptado ao conforto. Então, televisão, tem tanta coisa, nossa, é complexo, né? É gigante o trabalho, né? Isso é complexo mesmo, porque você veja, no tempo da minha mãe, eles usavam as lamparinas de querosene. Mas, como ela mesmo disse, a fuligem sujava até o rosto. Quer dizer, você acabava inalando aquilo em quantidade. Deve fazer um mal terrível. Eu sou do tempo do escovão, para lustrar o taco da casa. Também. Bem, eu vou pedir não, eu vou cobrar uma coisa de vocês. Não importa o caminho que vocês escolham, não importa. Se é pelo meio ambiente, se é pela economia do país, não interessa o caminho. A gente tem que sempre buscar informação. Duvidem de tudo, principalmente de tudo que eu falei. Vão atrás de informação, se questionem todos os fulanos, se auto-questionem. Isso se chama convicção. Não sei se é correto o significado. Convicção é uma certeza adquirida. Não que eu estou dizendo que a certeza é o absolutismo de tudo, não. Mas pegar eu como exemplo. Tudo na minha vida foi por convicção. Coisa que eu fui atrás, que eu questionei e decidi seguir. Assumiu esse ponto de vista. E lutou por ele. Não é assim, eu vou me tornar vegano e tal, e de repente chega um médico e ele fala qualquer abobrinha para você, você concorda com ele, você tem medo de questionar ele, achando que ele está falando a verdade e não está. Eu debato, Já aconteceu isso comigo, o médico falou assim, você tem estudo? Quem que é o médico aqui? Desse jeito ele falou pra mim. Fala assim. Eu falei, não, eu tenho estudo, mas e se eu não quiser tomar isso que o senhor está me falando? Então, por que você veio aqui? Nós fomos num curso Nossa, mas que estupidez. Nós fomos num curso de pré-natal, né, quando eu estava grávida, então o médico falou, imagina o absurdo. Do seu pré-natal? Eu fui no curso. De uma amiga da minha amiga, né? Amiga. Não era nem meu curso, era uma amiga que me convidou. Absurdo. Esse pessoal querer fazer parto natural, onde já se viu? Olha isso. Né? Eles falam que isso é absurdo, falam que o bebê pode morrer, que na casa não vai ter suporte, tá, beleza. Só que as mortes, a falta de suporte das maternidades, e aí? Existem bebês que morrem de parto natural? Existe, mas vamos colocar essa estatística lado a lado. É bem menos do que qualquer uma hora. Eu não sou mulher, então não posso decidir pela minha futura esposa, que eu ainda não tenho. Mas se de repente ela chegar e falar, vamos ter filho, vamos. Gostaria que fosse assim, de cócoras, para parto natural, apoiado. Ela fez o curso, né? Para fazer natural. Mas aí, bem no dia que ela foi, o cara foi viajar. Porque era não encampe, né? Então você não fica, você tem que estar dependendo do esquema do local, né? Não é como o particular, que liga pro médico, vem aqui e tal, né? Aí ela caiu na mão do médico lá, o cara, não fazer nada, não sei o que e tal. E ele nem tava na hora. Fez como? Pra caramba. Fez o quê? Cesárea. Tentei até o máximo. Fez cesárea? Fez cesárea, mas eu tentei até o máximo. Ela ficou pra 2, conseguir. 3 dias tentando, mas era muito cedo. Fiquei uma semana no hospital. Nossa, coitada, ficou mesmo. Eu vou tentar até o máximo. Se você tem grana na instituição particular ou de convênio, se você pagar, esse médico, o obstetra, ele vai aceitar ficar ali do teu lado o tempo todo para fazer o parto normal. Sim. Só que como ele está pelo SUS e o convênio acaba pagando só pela cesárea, porque é mais prejuízo pagar o parto normal, porque o médico tem que estar ali à disposição. Agora, o óbvio é transparente. Eu não sou médico, não estudei, mas o óbvio é transparente, né? É claro que o negócio é um processo natural,
é muito melhor do que um artificial. É claro, é óbvio que uma mulher fazer um parto legal é muito melhor para ela, de repente, Você viu que a Índia, ela vai sozinha no mar. Mas eu tenho uma amiga que é médica. Desculpa cortando. Se você é grávida, você tem um parto normal e o seu bebê infelizmente vem a morrer, seja lá por qual motivo, o médico ele vai apontar o dedo na sua cara, tá vendo? Vai mesmo. Tá Se vendo? você ganhar esse bebê na maternidade, por cesárea e tal, e esse bebê morrer, o médico vai chegar a você e vai falar, olha, a gente fez de tudo. Exatamente. Mas duas coisas. Primeiro, o maior número de óbitos em cirurgias no mundo ainda é o parto. Por incrível que pareça. E o Brasil é o campeão mundial de cesariana, que eu estava falando para ela. Por quê? Primeiro, grana. Você ganha muito mais fazendo cesariana do que um parto normal. Segundo, preguiça. Numa cesariana, você fala, que dia que vai? Vamos marcar aí, junho, tal hora, tal dia. O médico não precisa estar de madrugada lá, ô doutor, sua paciente estourou a bolsa, vem pra cá. E é tão legal naquele tempo. O obstetra ele pode ficar de 12 ou se bobear 48 horas esperando vir naturalmente. Uma cesariana ele faz uma hora. Não, 15 minutos vocês levam para tirar As minhas primas nasceram todas de parto normal na casa da minha avó. A gente ficava no quintal. Minha mãe falava assim, a cegonha vai passar, mas tudo olhando. Na minha casa também, minha mãe, O bico. 8 filhos, 8, o máximo era parteira, pretinha velha. Água quente, toalhinha. Água quente, toalha com água quente, esse negócio. Mas já não foi de cócoras, que seria o ideal. Que seria o ideal. Agora, eu tenho uma amiga que ela é Douro. muito bom, e ela é muito boa médica, e ela é totalmente contra até a posição que a mulher fica. Ela diz que é péssima, só para o médico que é boa. Para a criança e para a mulher é Você com péssima. aquela perna Porque, ali, você não pode porque fazer força nem nada. não né? tem ação A criança tem que da subir força da para descer. gravidade. Fica imobilizado. Não é isso? Fica Fica sem horrível. Esse É? Cadê a força da gravidade? E eu ela estava faz isso. explicando lá, o cara que a gente fez o curso lá, o argentino, né? Que ia fazer o parto. Existe uma série de vasos que passa ali que fica espremido, né? E ao passo que de cócoras eles ficam livres. solta. Então na vertical. Bom, já está mais ou menos 9 horas. É. Para a gente encerrar, queria que você desse a sua palavra final, explicar o que você fica à vontade para a gente encerrar. Bem, eu não gosto de impor nada para ninguém, mas eu acabo admitindo que se eu tivesse poder, eu faria a coisa acontecer. Que bom. Mas é verdade. Mas como eu não tenho poder, então vamos atrás de conhecimento. Se vocês querem ajudar o planeta, ajudem da forma que vocês acreditam. A minha filha disse que uma pessoa entendida no assunto deu um alarme aí para não comer peixe vindo da corrente do Japão, que está tudo com radiação. Não. Para onde vai todo o lixo inconveniente que a gente produz? O mar. O destino final sim, mas a gente que não vive em região litorânea. A gente joga nas sacolinhas aí, a gente dá descarga, tá lavando ali na pia, tal, é o posto de gasolina, as empresas que canalizando sem ninguém ver, acabam indo para lençol freático, que vai para rio e que vai para o mar. Se for para pensar nisso, eu vou evitar de comer um peixe do Japão que está contaminado por radiação. O nosso comentário. Qualquer espécie aquática está contaminada, seja por radiação ou por qualquer outra substância A química. radiação é 10 vezes pior, né? A radiação. Não é que é 10 vezes pior. Existe um parâmetro que é do pior para o menos pior. Mas você sabe que no Japão, já logo depois da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de crianças que nasceram com deformações foi absurda. E Você quer passar isso aí pra gente? Opa, depois de Acho que tem interesse. muito estudo, eles descobriram que os peixes estavam contaminados por mercúrio. As
poucas crianças que sobreviveram tinham pernas curtas demais, aquelas coisas, deformidades terríveis. Dizem que o peixe tem ômega. Tem. Isso. Linhaça tem. Em uma quantidade muito superior. Linhaça? A Óleo, linhaça? linhaça. O óleo de linhaça? Eu costumo consumir o óleo de linhaça prensado a frio. Eu compro de garrafa Nossa, escura. E como que você usa? Vários supermercados. Eu tomo. Coloco na colher e tomo. Toma. Você pode temperar salada. Em vários supermercados, lojas de produtos naturais. Além tem. do ômega, que é o comum no peixe, que é o 3, né? Ela tem outros ômegas. 3 e 6. Excelentes. Tem o 3, o 6, o 9, tem óleo que, não sei se é de gergelim, vários tipos de óleo. Eu já vi, não sei se é ômega 15, ômega 16. É o site dele. Mas Luciano, desculpa. Deixa eu fazer uma última pergunta para você. Sintetizadamente, você pode falar que veganismo é o quê? Veganismo são pessoas que querem mudar o mundo, que querem mais amor no mundo, querem acabar com injustiça, crueldade contra todos os seres sencientes. Seres sencientes são espécies que têm sensibilidade, que sentem dor, Medo. que consegue demonstrar isso. Você pegando uma faca para matar um animal para consumir, ele vai se afastar. Quando você pega esse animal, você está cortando ele está se debatendo. Você está fazendo algum experimento científico nele, ele está sentindo dor. A gente quer acabar com isso. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, algumas pessoas gostam de questionar a gente, mas as plantas, elas também sentem dor na hora que você está cortando a cenoura, mas como que a anatomia de uma planta, de um vegetal, ele tem sensores nervosos, como é que ele sente essa dor? São pessoas estúpidas que não têm o que falar e mas Não, mas isso já mesmo faz. que exista esse problema, a natureza ela é sábia. Eu li uma vez um grande mestre dizendo que, na realidade, a alimentação do ser humano deveriam ser as frutas. É a única parte da planta que é feita para morrer e dar origem a uma outra. Ela carrega a semente e só sendo comida é que essa semente chega realmente ao solo e pode a planta se reproduzir. Isso até você pode encontrar na internet, na nossa transamazônica, que os animais comeram grandes quantidades e os morcegos já atravessavam de um lado para o outro e defecar, conseguiram de novo criar a floresta, acabou com a estrada. O morcego, ele ajuda a recompor a floresta que foi destruída. Um papel importantíssimo e necessário. Só que o morcego, não o morcego estando na civilização, porque a gente destruiu o habitat deles e eles acabam estando junto aqui conosco, querendo morar em algum lugar. Só que qualquer morcego que aparece, que as autoridades querem fazer é sacrificar porque dizem que está contaminado com raiva. Não, eu conheço. Que são os frutíferos, não são os. Esse que Os carnívoros não são carnívoros pegam. não ficam. O problema da população não importa o conhecimento que eu tenho. Eu falo, que ela não escuta, e mesmo que escutar, não vai dar bola. Só que quando ela está lá na sua casa, lendo a novela, o Fantástico, no domingo à noite, qualquer babaca que aparece lá e fala qualquer merda, meu Deus do céu, vou ter que fazer isso. É verdade. Não faz. O planeta já passou de 7 bilhões de seres humanos. Na minha opinião pessoal, não sou especialista nessa área, mas eu afirmo, não deveríamos passar nem do 1 bilhão. Não deveríamos passar nem de 100 milhões de habitantes. Já temos o que não deveríamos ter. Aonde vamos parar? Eu não sei. Não, Jeff, eu queria agradecer você que se dispôs a vir até aqui para conversar com a gente. Acho que foi super legal, né? Ai, adorei. Eu tinha uma visão um pouco diferente do veganismo, agora mudou bastante. E quem quiser conhecer o trabalho dele, né?
pode estar entrando na página. Eu vou. página. Quem quiser ajudar ele também pode ir lá na feira ali domingo. Que legal. Ele vai estar lá e se você quiser voltar aqui, a casa está sempre aberta de novo. É gostoso, viu? Vocês gostaram, né? É interessante. E agora a gente vai tomar um chazinho. Desde assim que eu me tornei vegetariano, eu já comecei a ser ativista. Ativista é aquela pessoa que busca fazer o mínimo. Ela lutar por aquilo que ela acredita, aquilo que ela acha correto. No meu caso, amor pelos animais, não concordando com a matança de animais, sabendo que aquilo não se justifica, carne... Matar um boi. Diz que ele vai sabendo que ele vai ser morto, né? Diz que ele fica nervoso, fica agitado. Isso me falaram. Eu tenho alguns documentários, tem vários documentários que mostram bem isso, na hora do abatedouro, os animais fazem aquela fila indiana, os que estão lá na frente, que estão sendo abatidos, os que estão atrás sabem o que está acontecendo, e eles sabem que serão os próximos, e muitos deles acabam tentando fugir. É inútil, mas acabam tentando fugir. Isso prova que o animal ele quer viver. Então, assim, uma situação totalmente diferente de você abater um animal que está vivendo numa floresta, comendo capim natural, tomando água natural, e de uma maneira assim que ele morra instantaneamente sem saber, por exemplo, um índio que está escondido atrás de uma árvore. Um tiro, uma flecha. É uma situação diferente, né? Não é que eu estou defendendo o abate do animal, seja de que modo for, mas é totalmente diferente de você ter uma situação dessa num índio ou um caçador que vive disso e você criar esses animais de uma maneira horrorosa, né? Num cativeiro, preso, tomando hormônio, tomando remédio para engordar, para ser rápido, muitas vezes não come pasto, né? E de uma maneira de um abate assim que você está descrevendo é horrível, né? Então são duas situações diferentes, você concorda com isso? Nas duas situações eu me oponho. Porque a gente não vive mais naquele período primitivo em que os livros de histórias contam que o homem daqueles milhares de anos atrás tinha que caçar, da época das cavernas, que ele tinha que caçar, que era a única fonte de alimento. A gente não vive mais nessa época. Em relação aos indígenas, eu não concordo também. Mas o Marcelo quer dizer... Se insuportável que for a Lula viva, eles jogam direto na chapa. Ai, meu Deus. Mas eles fazem isso com tudo quanto é bicho do mar. O caranguejo, é tudo na água fervendo. Não, mas... O ser humano é uma coisa. É o animal mais perigoso do mundo. Você teve a oportunidade de ver o tubarão e o mergulhador? Embaixo está escrito: o maior assassino da natureza. Eu vi essa foto pelo Achei excelente, achei maravilhoso aquilo. Verdade. A pessoa começa a ler a frase, ela acha que é o tubarão, mas quando ela continua lendo, é o nadador. Mas ele é meu maior assassino da natureza. Mas eu queria que você continuasse. Se realmente o ser humano, ele fosse carnívoro, há diversas afirmações que podemos provar que nós somos carnívoros naturalmente. Você pegar uma criança de 3 anos, um exemplo, colocar ela numa sala com um coelho e uma maçã, pelo instinto, vocês acham que elas vão brincar com a maçã e comer o coelho, ou ela vai comer a maçã e brincar com o coelho? Acho que vai comer maçã e brincar com o coelho. Bom, Animal carnívoro, ele come carne, ponto final.
Um leão, naturalmente, ele vive na África, ele caça o elefante quando ele está em grupo, né? Pode ser. E quando o elefante está um pouco velho, adolescido, senão o elefante vai detonar com o leão. Ele caça a zebra, o hipopótamo. O gnu. Se você colocar qualquer outra espécie de animal, dessas espécies mais carismáticas, é carne, ele vai caçar e ele vai comer. A gente, dependendo do país, o lugar que a gente vive, aqui no Brasil, a gente acha absurdo comer carne de cachorro. Mas a gente admite comer boi, comer vaca, porco. Galinha. Qual que é a diferença? Animal do mesmo jeito, né? A gente acaba amando uns e comendo os outros. Eu já procurei tentar achar alguma definição que me convencesse do significado de cultura. Ainda não cheguei a uma conclusão exata. Cultura para mim significa tudo que deixa aquilo, o que deixa a pessoa mais sensível. Ela com uma visão mais ampliada, que tenha mais amor. Dizer o seguinte, que pelo menos, no mínimo, o animal não sabe o que é morte. Ele morreu, não vê, não é uma fila do corredor da morte, né? No meio selvagem é a mesma coisa que você tentar comparar um animal que realmente ele é carnívoro, ele vai lá, caça, mordendo ou arranhando a sua presa ou espremendo ela. Diversos animais têm técnicas diferentes. O índio também, ele dá flechada, a machadada, paulada, não sei. Mas... mata da mesma maneira. Morte. Mas esse modo como o branco faz, põe o bicho no corredor da morte, um vendo o outro morrer, aí já entra outro peso. É um outro peso, é uma tristeza tremenda. Que até hoje, eu me pergunto, e muitas pessoas questionam, mas a gente é próprio para a carne, o nosso organismo, a nossa dentição. Não, por quê? Não vai fazer falta? Nutricionalmente falando, não. Não. Existe algum estudo científico que comprove cabalmente não vai fazer falta carne? Diversos. Conheço milhares de nutricionistas que, além de serem veganos, trabalham com esse tipo de dieta, orientando seus pacientes, médicos que se especializavam em nutrologia, também veganos. Leite você também não toma? Não. Leite de origem animal, não. Leite de vaca, nada? Não. Escuta, então quer dizer que é a força, é a sede do dinheiro que faz os grandes grupos dizerem que faz falta a proteína animal. É o interesse da indústria. A indústria que explora os animais, elas sempre vão afirmar isso. Sempre vão pagar profissionais para fazer essa afirmação para a população. E a população, infelizmente, sempre vai acreditar. Se a gente realmente, do que você perguntou do consumo do leite, se realmente ele fosse necessário, ele fizesse falta para a gente, estaremos até hoje mamando nas tetas de nossas mães. Isso que eu ia falar, né? O ser humano ele é a única espécie que mama depois de crescido. A única. Ô Jeffer, você... é Jeffer? Jeff. Você viu que na China estão se pagando mães de leite para alimentar adultos? Não cheguei a ver. Os ricos estão contratando mulheres Bem, boa noite a todos. Obrigado pelo Marcelo aí, pelo espaço, fazer o convite aí para bater um papo, abrir espaço para divulgar um pouquinho o que é o veganismo. Você não quer sentar lá, mais de frente pra gente?
Bom, meu nome é Jeff mesmo, não é Jefferson. Eu estou envolvido com a causa animal há mais de 13 anos. Em 99, início de 2000, me interessei pelo vegetarianismo. E em 2004 eu me tornei vegano. Eu vou explicar depois qual que é a diferença entre um e outro. Mas o que me levou a querer ser vegetariano? O principal motivo foi o amor pelos animais. Na época eu me julgava ambientalista, era um molecão e tal. Aí eu sempre me auto-questionava. Como é que você pode falar que é contra a tortura de animal, é contra o rodeio e ao mesmo tempo comer carne? Então quer dizer que não foi a saúde, não foi seu primeiro... Não. Exclusivamente amor pelos animais. Exclusivamente. Aí fui pesquisando, fui conhecendo outras pessoas que eram vegetarianas e caí de cabeça. Passaram 3, 4 anos, decidi me tornar vegano. O vegetariano, no geral, ele só exclui a carne do seu dia a dia, da sua dieta. Já o vegano, ele exclui qualquer produto que seja de origem animal. Ele não come carne, não come ovo, leite, mel, roupa de origem animal, de seda, de... Peixe. Nada. Tudo que venha de tortura animal, a gente não consome ou evita. Por que eu digo evito? Vivemos num mundo industrializado. É difícil você colocar 100% de alguma prática. Principalmente no que se diz de remédios. Remédios são testados em animais. E muitas medicações têm uma ou outra substância de origem animal. Eu evito de tomar remédios. Mas se porventura eu vier uma situação de emergência, eu vou tomar. Que deram uso há pouco tempo e estão mamando nessas mulheres. Por quê? Porque dizem que o leite é tudo de bom e que tem um aumento de defesa do organismo, um rejuvenescimento e uma série de coisas. Então, eles estão pagando por essas mulheres. Tem 2 tipos, inclusive, de aleitamento. É a pessoa sugar diretamente do seio da mulher, ou ela retirar o leite e entregar para essa pessoa beber. Digamos assim, ela é uma vaquinha contratada a tal hora, ela está lá para alimentar o adulto. Você viu isso pela TV, matéria de... Saiu acho que no UOL. Mas comentaram alguma coisa em relação ao leite de origem animal? Então, é que os pessoal já está se mobilizando, são contra esse tipo de lá coisa na China. na China. O consumo de leite de vaca. Porque, inclusive, é uma exploração da mulher, é mais modo de se explorar a mulher. O leite não traz os benefícios esperados. O leite de vaca, é que a reportagem estava falando. Não, o leite da mulher. Que não traz os benefícios. Nossa. Esperados. Talvez porque o adulto não é mais criança, né? Não está mais na Eles vão época da tirar o leite, amamentação. vamos supor, eu vou falar, eu vou dar meu leite para você. É isso que ela está dizendo. Então, que as chinesas estão, que nem vai ser que uma vaquinha mesmo, vai vender o leite dela para alimentar um adulto. Algumas chegam a morar na casa do rico para alimentá-lo a hora que ele... Só que numa coisa dessas é que eu não entendi. Aonde fica a criança que ela teve? Mas já desmamou. Não. E ela continua Nesses países produzindo. asiáticos, qualquer espécie de animal que se mexa é consumido. Não há um país no mundo que... Panda hoje é uma espécie que está em extinção, mas que eu não tenho dúvidas de que no passado se consumia uma carne e também aquela produção de guile, de urso, que eles acabam... Aquilo é o como... Aquilo me arrasou. Pelo amor de Deus. Aquela reportagem me arrasou. Eu fiquei 3 dias, depois o tempo vai amainando as Ai, não coisas. gosto nem de Eu ver. fiquei 3 dias arrasado de ver cachorro em gaiola, para ser morto a paulada, e o urso com aquela depressão, Que judiação, jogado lá para tirar a pele dele, privado da Nossa, eles liberdade. comem Eu fiquei até arrasado. bichinho, né? Olha tudo quanto é Fiquei bicho. arrasado.
escorpião. Outro dia eu vi uma cena, apenas uma cena de um cachorro, que eu não quero falar sobre isso, porque dói demais, mas eu vi uma coisa